Aleluia, boa noite. Você está bem? Você pode fechar seus olhos, vamos orar. Me ajude. Ore por mim. Pai, eu te rendo graças pela sua fidelidade. Pai, por essa palavra que nós acabamos de ouvir, Senhor, que é salvação, Senhor, para a nossa alma. Eu te rendo graças, Pai, porque o Senhor enviou o Espírito Santo, o Consolador, Senhor, para nos instruir, para nos guiar, para nos ajudar, Senhor, em nossas fraquezas. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Pai, pela sua fidelidade, Pai, que nos acompanha todos os dias das nossas vidas. Obrigada porque nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, Pai, mas nós podemos falar, Pai, para Ti todas as nossas necessidades, Pai. E a paz que excede todo o entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria falar com você que eu acredito que vai complementar muito o que Débora estava falando. Sobre um assunto fundamental. Além de nós sabermos quem somos em Cristo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele foi para o céu e ele falou que deixaria alguém. E esse seria o Espírito Santo. Se você pudesse ler lá em João, no capítulo 7. É importante você entender que por ter duas ministrações não tem uma quebra. O Espírito é o mesmo e ele vai estar conduzindo esse culto. Você crê que ele está conduzindo? Lá em versículo 7, no capítulo 7, versículo 38, fala assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Isto ele disse do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Isso aqui foi antes de Jesus morrer e ressuscitar. E aí ele fala: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. Isso diz respeito ao Espírito Santo. Jesus deixou um consolador, ele deixou uma pessoa conosco, que é o Espírito Santo. E uma coisa que Deus veio tratando no meu coração, e eu tive até a oportunidade de compartilhar em uma outra reunião com os irmãos. Eu estava orando em línguas e o Espírito Santo, por meio dessa oração, trouxe também a interpretação. E aí ele dizia assim nessa oração, né? Assim, nessa oração que eu tive. Nessa oração em línguas, o Espírito falava: Deus está nos convidando para dividir intimidades com eles. Espera aí, não é isso aqui não, calma. Calma. Pronto. Ele falava assim comigo: não existe a nossa forma de fazermos as coisas de Deus. Existe a forma dele de fazermos as coisas que são dele. E aí ele falava sobre uma nova expressão em oração em línguas. Que ele desejava bocas que ele pudesse falar. Desejava bocas que ele pudesse manifestar coisas aqui na terra. E aí, meditando nisso, eu lembrei o que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, se você puder abrir. No versículo, no capítulo 1 Coríntios 14, no versículo 30. Não sei se é 30 não, acho que é 39, deixa eu ver aqui. 39. Fala assim. Eu vou resumir, né, porque ele fala isso aqui no final do capítulo, mas Paulo estava meio que sintetizando o que ele estava querendo falar para o povo de Corinto. Né, o povo de Corinto, ele fala no começo que era um povo carnal, mas eles tinham a manifestação do Espírito naquela igreja. E a carnalidade não foi um impedimento para Paulo falar a respeito de como eles deviam se mover nos dons. E aí ele fala: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. E aí eu queria resumir isso para você. Ele não está falando, né, no capítulo todo, que é proibido falar em línguas na igreja.
E aí a gente vai para o começo do capítulo, que fala assim, no versículo 2. Eu vou ler do primeiro, porque você já entende que Paulo está falando a respeito da ordem do culto e que não era proibido o falar em outras línguas. Que nós devíamos procurar profetizar, mas não era proibido, certo? E aí ele fala, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala a homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistério. E aí ele traz uma outra perspectiva, de uma outra coisa. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E aí ele traz de novo outro ponto sobre oração em línguas. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. E algumas pessoas, elas pegam esse versículo de forma isolada e querem determinar, né, que as línguas, elas não podem ser faladas no meio da igreja. E assim, para você compreender mais a respeito do falar em outras línguas, dos tipos de oração em outras línguas, eu aconselho você, se você não fez ainda, a fazer o rema. Você vai ter uma matéria específica a respeito disso. A gente não tem tempo para tratar a respeito de todos os pontos que são importantes para você entender o que é oração em outras línguas. Mas o que eu queria falar primeiramente é que o fato de nós profetizarmos não anula o fato de a oração em língua ser algo extremamente importante para a nossa vida. Porque ele fala, quem ora em línguas não fala a homens, senão a Deus. Então, o aspecto da oração em línguas diferente da profecia é que quem profetiza, ele fala aos homens, a igreja edifica, exorta, instrui. Mas quando oramos em línguas, o que é que acontece? Nós falamos a Deus. E quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então são dois pontos diferentes. Ele não está dizendo que uma coisa é mais importante do que a outra. Você está entendendo? Ele só está dando uma explicação a respeito de como a igreja deve se mover. E aí, irmãos, a gente às vezes tende a negligenciar a oração em línguas na nossa vida. Mas, como ele falou aqui, a oração em línguas é para a nossa edificação pessoal. Existem tipos de oração em línguas. Existe a línguas que ela vem, uma variedade de línguas para interpretação. Né? E eu lembro de um exemplo que eu até vi hoje, do Luciano Subirá, que ele fala, a oração em línguas, o profetizar é uma nota de R$100. E o orar em línguas é uma nota de 50. E a interpretação de línguas é uma nota de 50. Então, se você junta oração em línguas com interpretação, você tem uma nota de 100. Uma nota de 100 ou R$100. E se você junta, e se você tem a profecia, você tem uma nota de 100. Então, para a igreja, a oração em línguas sozinha, ela não é suficiente. Suficiente no sentido de causar o mesmo efeito que a profecia causaria. Mas ela é importante para uma edificação pessoal. E a Bíblia fala, se você for continuar lendo o versículo lá, no capítulo 14, fala assim: por isso que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem. O meu espírito ora bem. Então você deve orar em outras línguas. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Que direi, pois? Orarei com o meu espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Irmãos, a oração em línguas, eu vi um exemplo muito interessante. Teve uma guerra com os Estados Unidos e Japão, e aí eles estavam em combate. E o fato de alguns japoneses entenderem o inglês, as estratégias de combate, eles eram desmistificadas, né? Porque eles estavam entendendo. E aí uma pessoa lá dos Estados Unidos teve uma ideia de ensinar uma outra língua para eles traçarem estratégias.
E nisso o Japão começou a perder, porque ele passou a não entender mais aquilo que estava sendo comunicado com o exército dos Estados Unidos. E a oração em línguas é basicamente isso, irmãos. Deus, né? Eu estava na aula do pastor João e ele falou assim: enquanto o ser humano ele quer que Deus se materialize, Deus quer que a gente se espiritualize. E a oração em línguas é basicamente ou unicamente isso. É Deus nos inspirando a nos espiritualizar. E aí, realmente não é fácil. Paulo fala: quando eu oro, a minha mente fica infrutífera. Ela não vai ter muita lógica aquilo que está acontecendo. Mas assim como foi com o Japão e Estados Unidos, existem estratégias que Deus está comunicando, que o inimigo não está conseguindo compreender. E eu lembro que John Bevere fala um exemplo muito interessante. Ele fala assim: eu tenho um cachorro, eu tenho uma gata. O nome dela é Charlotte. E aí, eu gosto muito dela. Mas eu não consigo me comunicar. Ela não consegue, na verdade, se comunicar comigo no mesmo nível que eu tenho intelectual. Então eu posso gritar com ela, ela vai se assustar, mas ela não vai entender o que de fato eu estou falando. Porque ela não tem a capacidade mental de entender. E a oração em línguas é como se eu fosse Deus e a gente fosse o gato, não diminuindo a nossa importância, mas é um exemplo, né? Falando que a oração em línguas é uma oração, uma linguagem superior, rebuscada do Espírito, rebuscada de Deus, que Ele deseja que a gente fale para que Ele possa comunicar segredos e conselhos diretamente do próprio coração dEle. A minha linguagem com a minha gata é diferente. Eu posso falar assim: Charlotte, vamos falar sobre filosofia? Vamos aqui conversar sobre aspectos da nossa rotina que causam cansaço. Ela vai entender o que eu estou falando? De forma nenhuma, porque eu estudei para isso e ela é só uma gata. E a oração em línguas é isso, é Deus nos puxando para esse lugar. É nos colocando no nível que Ele pode se comunicar, na altura de quem Ele é. Amém? Você está compreendendo? E aí lá em Isaías 28:11 fala assim: 28:11, Isaías. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará a este povo. Ao que disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado. E este é o refrigério. Porém, não quiseram ouvir. E isso aqui era uma profecia a respeito do Espírito Santo, do falar em outras línguas. Existe um lugar de descanso através da oração em línguas que Deus deseja nos levar, irmãos. Uma frase muito interessante que eu ouvi é que Deus, Ele só consegue se comunicar com a gente quando a nossa alma está descansada. Enquanto você está pensando nas contas que você tem para pagar, quando você tenta antecipar todas as suas necessidades, você não vai conseguir ouvir Deus. Mas a oração em outras línguas, ela é uma oração onde você vai orar bem, onde você vai orar de fato, onde você vai orar não as suas próprias necessidades, mas aquilo que Deus deseja comunicar ao seu coração. E tem coisas que estão diante dos nossos olhos, que a gente consegue perceber, que a gente consegue ver. Eu consigo ver vocês aqui. Consigo nomear algumas pessoas que eu conheço. E aí eu posso ver diante dos meus olhos algumas coisas. Mas tem coisas, irmãos, que eu não consigo ver. O que está passando na sua cabeça, eu não faço ideia. Eu não consigo entrar na sua cabeça. E a oração em línguas é esse atravessar. Atravessar
para nos levar a um lugar mais profundo em conhecimento, mais profundo no conhecimento de quem nós somos em Deus, como a gente aprendeu com Débora. Um lugar mais profundo onde nós podemos compreender qual a vontade dele para a nossa vida, qual é a vontade dele para o futuro, qual a vontade dele para o presente, qual a necessidade que está do lado e a gente não está vendo. E aí, eu queria que a gente pudesse se levantar e praticar um pouco a oração em outras línguas. A oração em outras línguas vai nos edificar, vai trazer dos céus as respostas que nós precisamos. Você pode ou não ter interpretação. Independe se sua mente vai compreender isso, independe se você vai estar sentindo no seu corpo alguma mudança. Mas é como bombas que são jogadas no terreno inimigo que ninguém sabe onde vai explodir. Mas vai explodir, vai alcançar o objetivo para qual ela foi designada. Amém? Então você pode começar a orar em outras línguas. Se você é batizado no Espírito Santo. A gente está numa sexta profética, como Débora falou. Ore kamaye shetrebia setramokoson. Ore chayo marakan sidirini mashitro mosocho tromasiti. Dremono sidiemo tromere kibrache. Yodromene cantribio suinene masikani. Pai, nós queremos exercitar o nosso espírito, Senhor. Levarmos, Pai, a nossa alma numa posição de descanso. Onde verdades espirituais serão comunicadas ao nosso coração. Ore mama mashetre menerio komro sidine chaya sitere maso. Ora mababia sikebere shetre biambro sokobre shai. Ore mambre nene chakambre shekambra sokomomo shitiris. Kembrosi kambro bobo shai. Ore mama babro shedere sokobra baba yodromene shai. Robra mama chokobre si kebra mama soki. O tremanda yoko swidine sidene mayo shidere so. Or namabiak sinenele chekandro mene yotroja. O denemaki mama swidine tsibabo siki monoxa. Movemos as águas, esse rio que está dentro de nós. O rio de Deus que flui de dentro de nós. Or nemabia kenda yoroba sidenema chira lokobesi. Deboya ya sikoboro kende nemia chunere biokonsi. Daio mama mosuinema e china makok sedere yoksai. Nos exercitamos na oração em outras línguas. Romeneki baba shidrebaso. Nós vamos romper, nós não vamos ficar no mesmo nível de oração. Rokem bababia sidkinodobia sidelero debaia chikanodobiase. Enda bobiande no moshete kamo sigamoi. Yedo no debaio sombro belele churin hansigabose. Dobe me brosi candudo no mi antiri nebosi. Yendo mi asindo chigabosi de neboviaxi. Do de makimo sidabo chigibosi de resi aboboboxi. De yondi bon chigabosi. De mogisi kembobosha. Ediria botibodoce kemaicho consuiti. Esse é o descanso da minha teremoviango tido biahaye sigemoviose. Deio no mi kichenda bia sino yo fonti. Deia bovia si candiboci. Eie bovia sinemoviosi gama comble chenda biosi. Deio bobombi haye kimbolo chinde bolse. Daio va sigamodocho tande beambovo vosi. Ordinabo candidici. Enda maieti de noci.
kande boya tibo bobo si de nechai demoyati kans demogimo chidanosi. Domiate a sabedoria de Deus que o mundo não pode conhecer. Yendoya cima eu faço. É isso que Ele está compartilhando no seu coração. Oh, de naboquinti, amboyete, boiandai, sweet da noite. Oh, de kimabusi, dobia, simo, yomenai, inodo, sweet babati. Rompemos na oração em outras línguas. Deioba, secandioba, dando bem as graças. Do demai, andoyeti, kamaduchi, yendo nome kendoyote, yenanabiotrumiti, yendrumiaki, madrumiasi, kindo noite, yendro maetsuti, kandinichi, ambaito, tumelei, kunsi, yokusi, indramochi, yendro, swindrimai, komoti, kambrus, chutsititi, chutsombrina, nuchi, kansi, oti, kinchobransi, ondri, kandrumachu, demboti, tomosi, kindro, chikandrusi, endramayo, suida, o derremiofa, endokombi, neendosi, dobi, candiniache, tribos, descanso, descanso, refrigério no Espírito, deite, aquieta-te, ó minha alma, rodele de amor, te kemonode, de ando dele, camruti, edramboronduci, o de campo, bonde dente, trimo sopro, choquen, e ainda nasce quebroso. O demais, checandia, xendereço, nos exercitamos no falar em outras línguas, edificando o nosso espírito, orando bem, dando bem as graças. O demais, obrigada, Senhor, porque não é vão. Não pense que é vão, não é vão. Dobia, shendo bem, andoyayas, diano yosheka manosi, deyemas, domiande kemayosina moshin. Vai exigir de você um esforço mesmo, uma força. Mas não quer dizer que não está acontecendo. Quando você menos esperar, você já vai estar fazendo. Por causa dessa dinamite que está em você. Braio conchedai, emanacie, checandrohomai, emanodiasen, obiase canamai. Nós não temos dificuldade de esperar no Espírito. Crobia chetriamosi rebai, deion condi hai si deboche, daia masuina cobreite, gedo comete. Gemotsi candolofias, yediosae maio conti, de maio conde ne machio do masine moche, diayan chude bia, chude de bia, so de rebase, de comiayan chude que mai, chedenosi, é o Espírito que convence. Oh, de candi moche amayosi de nenebas, elebosi que maesicho, demochou comredias, quebrando todo jugo de escravidão. Roma machirelerereresu, dobia mama choco bro masi, oh de miandeixe. Não recebeste espírito de medo para outra vez temer. Oh, de mamamache, cantio mamamache,
mas recebemos o Espírito que podemos clamar, Abba, Pai. Abba, Pai. Cromedia, Shenda Domai, Ocho. Não mais presos. De minha chetanho, comprei chai. Yedoma, que eu sou.